Projeta um monitorzinho para eles. Travando? Olá, 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 boa noite, sejam muito bem-vindos os nossos irmãos que estão em casa, e nós estamos mais uma vez aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo, e vamos fazer aqui o estudo do livro que nós estamos fazendo, Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado. Então vamos fazer a leitura, nós estamos acompanhando desde o início o livro e já estamos assim indo para o meio, para que essa leitura simplificada possa chegar assim até aqueles irmãos que têm curiosidade de conhecer o Espiritismo, mas que ainda não teve coragem de pegar um evangelho, ou ir até uma casa espírita, ou de repente mesmo por força própria estudar o Espiritismo. Então aqui você consegue, dentro dessa linha, você entender um pouco mais, sem de repente ficar aí muito perdido com linguagens muito rebuscadas, né? Então nós fazemos isso para que todos possam realmente ter acesso. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Débora e com o nosso amigo Saulo. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês no estudo do livro. Boa noite, obrigado a todos pela oportunidade. Estou aqui mais uma vez, espero contribuir com esse canal maravilhoso que está crescendo cada vez mais. E como a gente sempre fala, né? Toda vez que a gente está aqui comentando esses assuntos, a gente também aprende. A gente está passando adiante um pouquinho que a gente entendeu e aprendendo também. É isso aí. E nós, como trabalhamos juntos no Centro Espírita Cristão aqui em Carapicuíba, então nós estamos trazendo toda a nossa bagagem, todo o nosso conhecimento, toda a ideia do trabalho que nós fazemos lá, e estamos aqui ampliando com vocês, porque nós aqui temos a oportunidade de deixar isso para o mundo, né? E como um legado. Então, quem está em casa pode assim convidar o amigo, convidar o parente, pode transbordar na vida deles e pode dar o seu joinha, pode dar o seu like, fazer aí as suas perguntas, né? Aciona o sininho aí no canal, porque quando você faz isso, você é avisado de toda a nossa programação. Quando solta os vídeos, que são todas as quartas-feiras às 19h30. Então você antes é avisado para que você possa assim acompanhar, e seria interessante, importante, porque essa parte que nós estamos fazendo é realmente uma doação do nosso tempo, uma doação exatamente daquilo que nós adquirimos, que nós não queremos, né? Nós entendemos que um conhecimento, quando fica preso conosco, ele é morto, porque só ficou para você. Então vamos distribuir isso de uma forma que mais pessoas possam assim estar a par disso, e de repente em algum momento ela pode até dar uma virada de chave, né? Mudar assim a sua vida, o seu entendimento, o seu conhecimento, por conta talvez de uma palavra, por conta talvez de uma história, por conta talvez assim de um relato dos nossos amigos aqui, que estão sempre prontos a realmente mostrar como a vida é, e dentro dessa visão, essa visão que facilita nós estarmos aqui e passarmos pelos momentos que precisamos passar. Não sei se é momentos que vocês acham que são bons ou momentos ruins, mas que os momentos estejam acontecendo, mas que você esteja munido de ferramentas, de exemplos e de ideias para que possam passar por isso também. Então, hoje eu vou convidar a Débora para fazer a leitura para nós, e aí a partir de que ela fizer essa leitura, nós vamos falar assim sobre tudo o que ela vai explicar aqui, que tem dentro dessa parte importante de hoje, que nós vamos falar sobre a reencarnação. Por que um espírito precisa reencarnar? Então, vamos ouvir aqui a leitura da nossa amiga Débora.
Então vamos lá, o Espiritismo aplicado de Eliseu Rigonati. Por que o espírito reencarna? Diante dos sofrimentos aos quais o espírito se expõe na Terra, somos levados a perguntar por que ele se reencarna, submetendo-se por vezes a um duro viver. Quando estamos desencarnados, habitando uma colônia espiritual, vemos as coisas de um modo diferente do que quando encarnados. Lá compreendemos que, sem passar pelos trâmites da reencarnação, jamais adquiriremos força, poder e esplendor, nem nos será possível quitar os compromissos contraídos em antigas reencarnações. E convencemo-nos de que tudo isso só será possível mediante novas experiências na Terra. E para conquistarmos graus espirituais mais elevados que constituirão nossa riqueza verdadeira, e para retificar o passado cheio de culpas, arrostamos de bom grado as incertezas das reencarnações. É isso aí. Então, você vê que no início é bem explicado, né? Nós estamos vindo para cá, para o plano material, e aqui é um momento que realmente há a prisão do espírito ao corpo. E nós precisamos passar aqui por momentos, e não vão ser momentos só agradáveis. Vão ser momentos de desafios que nós vamos enfrentar, e esses momentos, eles talvez nós não gostaríamos de passar por ele, não gostaríamos, mas só nessa roupagem, só estando aqui em carne, nós vamos agregar a informação para que haja a evolução. O espírito, ele precisa passar por esse choque de estar em carne e sentir realmente. Então, quando acontece isso, né, dentro do que nós já entendemos, há uma, vamos dizer, uma iluminação. Você clareia uma parte do caminho. Então você entende que você, dentro de algumas coisas que você acaba passando, você mudou a sua visão. Você olha para aquilo e você já não vê como era antes do aprendizado. E para o espírito é a mesma coisa. Ele precisa ter essa experiência, e nós recebemos esse corpo físico e precisamos cuidar dele, porque é através dele que Deus nos deu para que a gente possa fazer realmente esse trabalho em conjunto. Porque o dia que nós estivermos na nossa pátria espiritual e que realmente não precisarmos mais vir até aqui, aí sim, nós vamos ver o trabalho que fizemos, o quanto realmente aprendemos, e vamos ver que os nossos irmãos estão passando ainda, e nós podemos entrar até em uma reencarnação, como nós falamos na semana passada, sacrificial. Nós podemos até oferecer que viemos para ajudar aqueles irmãos, porque nós já sabemos o que eles estão passando aqui. E às vezes precisa de um para estender a mão. Então nós já temos vários irmãos que se propõem a isso. Então nós precisamos observar a nossa volta e entender e aproveitar esses irmãos que vieram fazer esse sacrifício como Cristo veio. Passou por tudo, sabia que ia passar, mas mesmo assim veio para que ele pudesse abrilhantar a nossa caminhada também. Porque a nossa caminhada é realmente em cima daquilo que ele nos mostrou, em cima daquilo que ele nos ensinou. Fora disso, talvez possa ser que nós não vamos chegar ao nosso objetivo. A reencarnação mostra como Deus é maravilhoso e sábio, porque Ele permite que a gente volte aqui quantas vezes for necessário para a gente aprender a lição. Como você disse, a gente vem aqui nessa escola maravilhosa, muitas vezes eu aprendi a matemática, mas não aprendi o português. Então eu preciso voltar e fazer aquela lição de novo. Eu preciso aprender a amar, a perdoar.
eu preciso me aproximar daquelas pessoas que eu deixei aqui como desafeto. Eu preciso reparar os erros que eu cometi. E Deus, ele não proíbe ninguém de recapitular as suas reencarnações e corrigir. Fazer uma história mais bonita, um final melhor. Às vezes o começo foi feio, mas a gente tem condições de fazer um final feliz. E isso não é só nas reencarnações, não, isso é todos os dias. Quando a gente acorda de manhã, abre os olhos, agradece a Deus pela vida e vê que está tudo certo, eu vou trabalhar, minha família está bem, estou com saúde, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Dentro da reencarnação, ainda temos essas páginas em brancos que a gente preenche todos os dias. O que colocamos nela? São ensinamentos que a gente aprendeu, um aprendizado. Será que realmente a gente colocou na folha ali que a gente aprendeu? A gente vai ter que voltar para recapitular essa lição. Como eu disse, Deus é maravilhoso e Ele permite a todos nós, seja aqui no Brasil, seja na África, nos Estados Unidos, aonde você imaginar que tem um filho de Deus, é dada a oportunidade da mesma forma para o japonês, para o negro, para o índio. Aquele irmão que nasceu na opulência lá, cheio de dinheiro, ele tem também que recapitular as suas reencarnações, porque ele vai ter que saber trabalhar com esse poder que ele vem, esse poder temporário. Assim como aquele irmão que nasceu embaixo da ponte, na miséria, ele também está tendo a oportunidade de recapitular as suas reencarnações e fazer melhor. De saber viver com pouco. Porque a gente não lembra, muitas vezes em outras encarnações tivemos muito e não soubemos usar, não soubemos, como você usa muito essa palavra, transbordar ao nosso redor, criar empregos, matar a fome dos necessitados, agasalhar quem tem frio. Então é necessário que a gente volte nessas condições em penúria para podermos dar valor às coisas que tivemos e muitas vezes esbanjamos com gandaia, com supérfluos. E aí a pessoa fica pensando, nossa, eu não tenho sorte, Deus não gosta de mim, não me ama, porque eu nasci sem nada, enquanto aquele ali está andando de jatinho. Deus sabe o porquê que aquele está no jatinho, porque aquele está embaixo da ponte. A gente não se lembra, mas a gente precisa se esforçar para fazer o nosso melhor. E dentro disso, né, a gente fica mais preocupado com essa outra situação do que o que realmente nós estamos fazendo aqui, né? Então, nós estamos preocupados com o jatinho, mas não estamos preocupados com o que realmente precisamos fazer. Olha o tamanho dentro do jato, fora do jato, andando na rua, né? Então, e aí dentro da lição, essa parte que a Débora leu, ela deixa bem claro, né? Talvez é um lugar de dor. Talvez nós nem queríamos vir, mas nós nos colocamos para que nós possamos alcançar aí o nosso objetivo. Sim, o que casa, né, com a leitura do Evangelho da segunda-feira, que a gente falou muito sobre isso, e também com a aula passada sobre as reencarnações sacrificiais, né? Então, muitas vezes o espírito acaba reencarnando também por conta, né, de uma missão, de um sacrifício, por conta de levar um aprendizado e tudo mais, né? Por conta de ter que passar para outros aquilo que ele já passou. Então, essas leituras que nós fazemos aqui no Evangelho, depois no estudo do livro, elas são todas conectadas, né? Então, quando a gente diz por que reencarnar, o Espiritismo é lei de progressão. E a ideia é sempre progredir, né? Hoje, num mundo, amanhã, em mundos superiores, né? Então, dando seguimento, o corpo humano funciona como um filtro depurador. A animalidade que trazemos do passado inescrutável é retida pouco a pouco pelo filtro da carne. E de cada uma das reencarnações, o espírito sai um pouco mais depurado, um pouco menos animal e um pouco mais humanizado. A consciência torturada pelo remorso encontra no corpo humano
o remédio bendito da sua redenção. Os compromissos morais que assumimos conscientemente como encarnados, somente como encarnados podemos solvê-los. E enquanto os compromissos morais não forem solvidos, o remorso não deixará de perturbar o espírito culpado. Aí, né, essa parte moral, ela precisa realmente acontecer o quanto mais rápido possível, né, dentro, né, da sua encarnação, para que você avance para mundos melhores, né? E se não consegue ter essa evolução, essa coisa, então precisa passar por determinadas coisas para realmente a coisa fluir e ultrapassar o caminho. Mas só que hoje no Evangelho o Wagner ainda falou, e falou muito bem dito, porque é você com você mesmo. E se nós formos olhar em volta, nós vamos enxergar muita coisa. Que o fulano está em falta com isso, o ciclano está em falta com aquilo, por que que as pessoas fazem isso, por que que fazem aquilo. E dentro da lição foi explicado. Por quê? Porque precisa dessa comparação. Se você não tiver o claro para você identificar o que é claro, o que é escuro, se você não tiver os dois lados, você não tem como fazer essa comparação. Então, o bem, aquilo que você enxerga que não é o bem, então precisa ter esses dois lados. E tudo isso é proporcionado exatamente aqui nesse plano, e é obrigatório vir até aqui de corpo presente, o espírito, né, preso a esse corpo, porque ele vai passar por essas experiências para realmente seguir. Então, nós olharmos em volta e, de repente, observarmos e falarmos, né? Eu acho que todos que estão aqui, eles são o Jesus do dia. Deixando os seus exemplos, deixando assim o seu jeito, mostrando a sua forma. Talvez nós podemos entender aqui, nesse pedacinho, que não é falar do outro, é ver o exemplo. É ver o exemplo e olhar com aquilo como um aprendizado e, né, não exatamente olhar para o outro e achar o que ele está fazendo, se está bom, se está ruim, se está legal, se está de bom tamanho. É exatamente olhar ele como você puder ver. Mas se você conseguir ver ele com seus olhos, seja quem for, como o Jesus do dia, Jesus veio e deu o exemplo. Ele também está dando exemplo. É o nosso irmão também. Então ele é de uma escala maior ou menor? Não. Ele é realmente um dos que veio para ajudar. Todos estão aqui só para isso. Mas, às vezes, ainda não despertou a consciência. Mas se nós entendemos, todos nós fazemos isso, às vezes sem perceber. Sem mesmo perceber. Um dia nós vamos fazer isso com consciência, que exatamente nós estamos dando o exemplo. Aí quando nós tivermos consciência, aí nós vamos fazer o quê? Tentar dar o bom exemplo. Mas, enquanto não, da forma que nós vivemos, ou de um jeito que um goste ou o outro não, mas vamos vivendo e da nossa forma dando os exemplos. E aí entra naquele exemplo que eu dei, né? Um pai que viciado em bebida, isso e aquilo, e 2 filhos. E um sai um homem de bem e o outro sai um homem viciado. Aí ele fala, olha meu pai, olha a situação. Você acha que eu não ficaria viciado? E o outro fala, olha meu pai, olha a situação.
Você acha que eu queria estar nessas condições? Exatamente. Então, dentro de um lugar só, ele foi o Jesus para dois e que deu o exemplo e modelo. Para um que queira seguir ou para o outro que não quer seguir. Mas se não houvesse ele foi, naquele momento, o melhor pai que você poderia ter. Ele foi a melhor pessoa que poderia aparecer. Ele foi o melhor amigo. Ele foi o melhor exemplo. Ele foi... Porque se nós entendemos, nós estamos falando de uma força superior de Deus. E ele não põe nada que vá nos atrapalhar. É que nós não entendemos ainda e estamos com, né, os passos ainda para dar, para chegar nessa consciência. Como a Débora disse, o corpo ele depura, ele é o filtro, se a gente analisar aqueles irmãos trevosos que ainda caminham nas sombras, tem a mesma constituição do anjo. Deus não fez seres com matérias diferentes. A diferença de um e outro é a moral. Então, como você disse no início do exemplo do Wagner, é nós com nós mesmos. Cada um vai Hoje galgando. Eu vou olhar para trás e vou... Coisas que eu fazia lá atrás não cabe mais na minha vida. De sair brigando, de xingando, maltratando as pessoas. Então, quer dizer, com o tempo você vai aprendendo e você vai respeitando as pessoas e isso vai mudando o seu interior. Você vai entendendo que não é brigando, não é xingando que você vai ser feliz e vai mudar o mundo. É com respeito, é com amor, é aceitar o outro do jeito que ele é. Isso é pessoal. Eu preciso vencer a mim mesmo, todos os dias. Acordar de manhã, olhar para trás e falar, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou ser maledicente, hoje eu não vou ser encrenqueiro, não vou ficar de cara amarrada, vou tentar ser uma pessoa melhor. E isso todos os dias não é fácil. A gente ainda está num mundo de provas e expiações, em que tudo vem contra para poder tirar a sua paciência, te irritar, te contrariar. Só que a gente, já conhecendo os caminhos do Cristo, a gente se blinda. A gente faz aquela oração, pede a Deus força para superar as dificuldades e vamos embora. Essa é a importância de estar aqui, né? Não é fácil lutar contra a nossa própria mente, né? Então, você tomar uma atitude e falar, hoje eu vou fazer isso, né? Então, hoje eu quero isso. Igual você deu o exemplo do pai, né? Do pai e dos filhos. Então, não é fácil você estar de frente de um copo, por exemplo, e falar, eu não vou beber. Você precisa de muita força de vontade, muita determinação para estar diante desse copo e falar, eu não vou beber. Mas muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, e não é uma coisa de, você está sendo religiosa. Não, eu estou sendo muito espiritual. Então, se eu estou diante de um copo e eu tenho lá minha força de vontade, e eu sei que, por exemplo, às vezes eu posso não conseguir sozinho, é nessa hora que a gente tem que pedir por aquilo que a gente acredita, né? Então, quando Jesus no deserto diz, né? Deus, afasta de mim esse cálice, é a mesma coisa. Você tem que ter a força de vontade, a determinação e tem que ter a humildade de saber que você sozinho você não consegue. Mas você pode pedir a Deus, você pode pedir ajuda, você pode encontrar meios que te ajudem. Desde que você entenda que você não está sozinho. E ninguém está sozinho. Aqui ninguém está sozinho. Então, quando a gente decide, por que eu vou reencarnar? A gente tem débitos, né? A gente tem ligações, a gente tem coisas que a gente deixou para trás que a gente precisa corrigir. E antes com nós mesmos e com os outros. E se você vem achando que você vai fazer tudo sozinho, que você vai passar por tudo sozinho, que você não precisa de ninguém, você já começou errado. Quando a gente nasce, a gente depende unicamente e exclusivamente do outro. Se a gente não tem o outro,
ninguém sobrevive. Quando bebê, você precisa de todo o amparo. Nenhum bebê sobrevive sozinho. Então, quando a gente reencarna, a gente passa ali aquele período da infância, que a gente é totalmente amparado pelos pais. Por quê? Por que a gente se coloca, né? Quando a gente nasce, a gente se coloca nesse papel de ser totalmente amparado pelo outro, no esquecimento, né? Você não tem ali nenhuma lembrança, você não tem nada. Então dá uma impressão que toda a reencarnação sacrificial é de uma mãe, né? Ela se doa em todo o sacrifício. Exatamente. Então, e aí quando você vem para já ser um papel de mãe, o quanto sacrificial ela já não é. O que você tá se colocando ali no papel, não, né, não desmerecendo o papel do pai e tudo mais, mas o quanto você já tá ali, né, sorvendo, suprindo, amparando o tempo inteiro, né? Isso, Débora, sem contar o tempo de gestação em que as mulheres passam muito mal, muitas têm queimação no estômago, têm males terríveis. Porque a criança, um ser crescendo dentro do organismo de uma outra pessoa, não é fácil. As mulheres têm uma missão muito dura. A gente, homem, não faz ideia do que é ser. Deus sabe o sacrifício que elas fazem para trazer a gente ao mundo. É uma reencarnação sacrificial, eu acredito, porque as mulheres vão perder a forma do corpo, elas vão ter náuseas, vômitos, vai querer comer o que não gosta. Já ouvi casos de pessoas, de mulheres que comeram talco, comeram um pedaço de terra. Sem contar o descontrole total, né, do seu organismo, da sua saúde, muda tudo, né? Olha aí. Uma coisa que as pessoas falam, né, e isso eu falo, e eu repito assim, abertamente, né? Ah, a gravidez não é doença. Oi? Não é doença não, mas espera lá. Acaba com qualquer mulher. E esse papel de acaba com qualquer mulher, não é doença, mas muitas vezes deixa a mulher doente. Ela não é doença, mas ela deixa a mulher doente. Ela traz aspectos de doença. Então, às vezes, ela vai deixar a mulher debilitada, às vezes ela vai deixar a mulher debilitada mentalmente, ela vai trazer um desequilíbrio hormonal, ela vai trazer um desequilíbrio mental, ela vai trazer uma série de desequilíbrios. E aí eu pergunto, gravidez não é doença? Não é doença. Mas gestar, ser gestante, ter uma gestação, é um trabalho carregar sacrificial, um bebê, né? É um trabalho sacrificial. É um trabalho né? muito sacrificial. E a reencarnação, ela realmente é importante porque permite toda essa passagem, né? Sim, então, sim. Por isso que nós viemos aqui. Agora, talvez, o que está dizendo no início aí da lição, talvez nós não gostaríamos nem de vir, né? Mas, para o nosso aprendizado, é importante a reencarnação, porque ela vai trazer todas essas experiências. E Deus, na sua misericórdia, né, e na sua bondade infinita, nos dá o privilégio de nascer sem lembrar, de ter esquecimento. Mas isso é para a próxima quarta-feira, né? Que é porque esquecer o passado. Mas aí, né, daí dando continuidade, é assim que é a reencarnação, reúne de novo, embora em ambiente diverso, ofendidos e ofensores, vítimas e verdugos, os quais recapitulam juntos um passado de erros, procurando corrigi-los. E quando nós nos defrontamos com portadores de moléstias presentemente incuráveis, com os aleijões, com a idiotia, com a cegueira, com a surdez, com a mudez e tantas outras, vermos irmãos que no passado se entregaram ao crime
aos vícios, à perversidade e agora, por meio do filtro da carne, procuram curar seus espíritos doentes, mutilados e enlouquecidos. Aí, eu volto no papel da mãe, né? Da mãe na missão sacrificial. E que forma melhor de depurar tudo isso? De fazer algo, né? De fazer algo por grandioso alguém. por alguém, quando você é mãe e você trazer ao mundo... É uma né? forma de ajuste um muito, grande algoz. muito forte, né? Então, muitas vezes, você é mãe e você traz ao mundo, né? Você quer aquilo. É o seu sacrifício. Você vai receber lá no seu ventre uma pessoa que te ofendeu muito. Ou não. Às vezes, você vai trazer alguém a quem, muitas vezes é assim, né? A quem você ofendeu muito. Porque muitas vezes a gente se coloca no papel de vítima, né? E coloca o outro no papel de algoz. Mas aí é sempre ao contrário. Muitas vezes nós somos o algoz e o outro é vítima. Então a mãe traz ali, né? A vítima. Escolhe passar por aquele sacrifício, né? De perder lá a beleza, o corpo, ficar doente, passar por tudo aquilo. E mesmo, né? Perde a sanidade Mesmo para estar trazer, né? Feliz muitas vezes, para trazer aquele a quem ela muito ofendeu. E aí, como que vai ser isso, né? Ela vai amar aquele ser... Incondicionalmente, né? Aquele ser incrível, a quem né? ela tanto machucou, aquele ser a quem ela tanto magoou e mal fez em outras vidas. Às vezes né? até retirou a própria vida, né? Às vezes retirando Hoje foi a vida. a pessoa que deu a vida, né? Hoje ela dá para um vida, ajuste. ama incondicionalmente, né? E carrega ali, e dá o peito, e dá o amor, e briga por ele, briga na escola, né? E aí, por que é importante, né? Não, o spoiler, né? Não lembrar. É, porque se você lembrasse, talvez você recolhia o time de campo, né? Não, porque se lembrasse, você talvez abandonava a missão. Então, você recolhia o time de campo. Você não, talvez você não prosseguiria com o jogo. Você fala, eu de repente não sou forte o suficiente para aguentar isso aqui. E você olhar do lado aqui e falar assim, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar. Se ele der um espirro mais forte aqui, eu tenho que saber o que está acontecendo. E aí, né? Como que você vai ter todo esse ânimo de fazer, né? Talvez nós teríamos uma barreira. Então, por isso que diz, né? O quanto você aguenta saber, né? Então, por isso, não é talvez o quanto você, né, quer saber, né? Mas o quanto você aguenta saber, né? Porque, de repente, você quer saber de uma história toda, né? Mas dentro de uma reencarnação... É importante você não saber, a memória ser apagada exatamente porque toda essa passagem, todos esses momentos, eles vão ser momentos que vão realmente marcar e que dentro disso que está marcado, vai marcar para a evolução, para o bem, e não para recuar e falar, puxa, como que eu vou fazer isso? Vou dar a vida àquela pessoa que eu tinha tanta raiva, tanto ódio, que eu cheguei a tirar a vida dela? E aí, por exemplo, muitas vezes eu atendo uma mãe com um problema com filhos, né? Se, eu tenho muito problema com minha filha, eu tenho muito problema com a minha mãe, né? E aí você pega e fala assim, vamos tentar entender, né? Vamos tentar entender de onde vem esse conflito. É lógico que a gente, como espírita, muitas vezes a gente sabe, né? O porquê desse conflito. Porque a gente tem que lembrar que se a gente vem no seio de uma família, a gente está ali por causa do conflito. Para reajustes. É isso que ninguém entende, né? Então, quando a gente está no centro espírita, as pessoas chegam e falam, eu não me dou com a minha mãe, eu não me dou com meu filho. Mas você está lá por quê? Exatamente para isso. Você tá lá para se dar bem com seu pai, com a sua mãe. Você tá lá para se dar bem com seu filho. Se vocês não estão se dando bem, é porque tá falhando de novo.
Essa é a verdade. E é uma verdade que ninguém aguenta ouvir. Então, quando eles entram no atendimento fraterno e falam, eu não tô aguentando mais meu filho, de novo? Então, aí entra dentro disso, né? Precisamos ir buscar aí, porque, né, Deus poderia ter nos dado qualquer outra coisa, né? Pra gente aqui trabalhar. Mas Ele nos deu a Escritura, né? Sim. Então, e a Escritura para que você colha ali dentro daquilo que Ele deixou no manual, né? E agora nós estamos aqui, que foi transferido tudo de acordo com o que nós entendemos sobre a parte espiritual, tudo, e está transferido aí em vários livros, em várias coisas que vão... Então tem que buscar essa informação, tem que buscar realmente o que é que está acontecendo para que esse trabalho que você esteja fazendo ali, mesmo que você não entenda que é um trabalho espiritual, sim, que você está fazendo dentro de um seio de uma família, mas que você realmente possa entender e fazer com consciência. Porque aí entra aquilo que você falou, né? Pode ser que está acontecendo de novo as faltas, né? E aí não vai fechar essa contabilidade, né? Porque... não tem como para você realmente apagar assim essa passagem de trevas, tem que colocar luz. Tem que colocar luz. O título hoje era Por que o Espírito reencarna? Essa aí é a resposta. Porque se você está fracassando na sua missão, você vai ter que reencarnar de novo para vir fazer esse reajuste com seu filho, com sua mãe, com seu pai. Eu tenho dificuldade com meu pai e com a minha mãe. Beleza? Ninguém vai te apontar o dedo e falar, você está errado, você vai... Só que as leis divinas são bem claras, a gente precisa se acertar com todo mundo. Ninguém avança para frente deixando pessoas magoadas ou irritadas para trás. Como Jesus disse, antes de você subir no altar e fazer a sua oferta, volta-se e reconcilia com seu irmão. Vai lá antes que ele te denuncie ao juiz, o juiz vai lhe mandar. Então você precisa, antes de ir lá pedir para Deus, meu Senhor, eu queria ir para um mundo feliz. Eu já aprendi a perdoar um pouquinho nessa vida, eu não matei ninguém, estou tranquilo. Mas e aquelas pessoas que você magoou? Aquela família que você não teve paciência? Muitas pessoas... E aquelas histórias de você mesmo que você não lembra mais. Que não lembra mais. Então, como Jesus disse, antes de você se apresentar no altar, deixa a sua oferta ali. Vai lá, me perdoa, por favor. Eu não queria ter dito aquilo, mas falei. Foi um momento de raiva. A gente tem que ter esse aprendizado. E muitas vezes, dentro da nossa própria família, acontecem essas coisas. A gente que é espírita não quer enxergar essa situação. Não quer entender que está falhando. Eu tenho uma família numerosa, a Débora sabe, talvez você não saiba do contexto todo. Então a gente precisa aprender isso e praticar isso dentro da nossa própria casa. Eu falo isso com conhecimento de causa. Não sou melhor do que ninguém, ainda estou aprendendo. Levanto todo dia, peço perdão. E como a Vani sempre está me ensinando, acordo de manhã e digo, Senhor, hoje eu escolho amar, escolho perdoar e peço perdão pelos meus erros. E vou embora. Porque eu não vou lembrar dos meus erros, das minhas histórias erradas lá atrás. O véu que não permite me lembrar que eu estou criando um algoz, ou que eu fui o algoz dessa criança, também não me permite entender que aquela missão ali é a missão que eu preciso fazer o meu melhor de imediato. Agora, como espírita, a gente aprendendo aqui, a gente entende. Eu preciso tratar bem meus filhos, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus amigos, vizinhos. Agora eu estou entendendo. Independente da diferença. Mas né? Até o dia em que eu não sabia disso, o que eu fiz? Quem era o Saulo? Era aquele Saulo de Tarso que apedrejava? Era o Saulo de Tarso? Era o Saulo de Tarso. De repente não era nem o Saulo de Tarso, era o executor das ordens dele. O Saulo de Tarso falava, apedreja aquele cara ali. Saulo era executor, E geralmente, às vezes, as pessoas falam, eu sou assim mesmo, tal, é assim mesmo, né? E Deus me fez assim e tal.
Não dá para a gente jogar essa parte para ele, né? Porque realmente nós, na verdade, somos o aluno e a lição é os professores que aplicam, mas acima de tudo a lição indicada por ele, né? Então, agora, dentro disso daí, da reencarnação, tem outro detalhe que nós também danificamos o nosso corpo espiritual, nosso perispírito, através de coisas que nos lançamos aqui enquanto estamos em carne. Então, quando nós estamos em sentimentos negativos, de raiva, ódio, rancor e vários outros, e entramos em vícios, em prostituições, em outras coisas, nós vamos também danificando o nosso perispírito. E o nosso corpo espiritual, ele vai ficar tão danificado que quando nós passarmos para o outro lado, que nós costumamos dizer, mas está tudo paralelo, tudo junto, quando nós estivermos na pátria espiritual, nós também vamos estar como um corpo aqui físico com chagas, com doenças, com problemas, que precisa ser cuidado, que precisa ser sanado. E aí você imagina uma pessoa que ela está totalmente, vamos dizer, o corpo de cima a embaixo, precisando de cuidados. O quanto tempo vai levar para cuidar de tudo isso? Quanto tempo vai levar para sarar todas essas feridas? Então, vai ter que cuidar de um a um, fazer curativo, tratar isso tudo. Então, nosso corpo perispiritual, ele também vai passar por esse processo. E nós ferimos através daqui, das nossas atitudes, através dos nossos maus pensamentos, através de nos lançarmos nos vícios, nas coisas erradas. Então, está explicando muito bem ali que quando nós não, aí entra aquela parte orar e vigiar, quando nós não oramos, vigiamos, então você entender e você executar. Entender, não adianta você saber que existe, mas deixa para lá. Você então não conheceu. Você sabe que existe. Mas quando você conhece, você executa. Então, executar tudo isso que está sendo colocado em pauta. Então, você vai sair de um adoecimento para o seu espírito. E isso dificulta todo o processo reencarnatório, dificulta todo o trabalho que vai ser feito para que possa abreviar, talvez, algumas reencarnações. Porque talvez, se nós não tivermos tão doentes assim, não levarmos tanto tempo para nos curar, nós já vamos avançar com muito mais rapidez. Então, tanto fisicamente aqui, nós temos que cuidar do nosso corpo físico, para que nós não sofremos com doenças também, que impossibilite o corpo de avançar. Às vezes nós temos uma encarnação aqui que podemos viver 100 anos aqui, a gente abrevia ela para 20, 30, 40, 50 e de repente deixamos a metade para trás. Então não aproveitamos a nossa estadia aqui. Podemos aproveitar esse tempo, trabalhar em cima disso, e quando chegarmos do outro lado, abreviar também o nosso processo lá. Mas se nós não entendemos isso agora, como nós estamos falando, conversando aqui, se não bater mais forte o coração, se os olhos não brilhar e cair a ficha, de repente, lá do outro lado, você vai passar um bom tempo lá, tendo que ser assim ajudado, tendo que ser assim observado, até o momento que você possa aceitar ajuda, até o momento que você comece a aceitar para depois se restabelecer. Então, quanto tempo vai levar essa jornada? Então, só depende de nós mesmos e não adianta. O conhecimento espiritual só vem
Por isso que Deus nos deixa aqui, através do intelectual. Bom, a gente vai para a última parte. Quando desencarnados, compreendemos a extensão de compromissos morais que assumimos e ansiamos por liquidá-los. Vemos as deformidades que o vício, o crime, a perversidade causaram ao nosso corpo espiritual. Certificamo-nos, então, de que o único caminho a seguir é a reencarnação dolorosa para a obtenção da cura. E divisando os novos e mais amplos horizontes, somos informados de que a reencarnação para o aprendizado e a elevação é o que nos fornecerá os meios de alcançá-lo. Tudo isso faz com que deixemos de lado os receios inúteis e mergulhemos nas sombras do mundo para conquistar as glórias do céu. Eu lembro de uma passagem, de uma história que o Chico trouxe sobre o atendimento de uma pessoa que ele não tinha, acho que, braços e pernas, e ele sofria muito. E a mãe, uma vez com o Chico, no tratamento dessa pessoa, a mãe falava assim: nossa, mas por que ele tem uma vida tão sofrida? Ele não tem braços, ele não tem pernas. Por que, Chico? Né? Uma encarnação tão dolorida, né? E aí o Chico explicou, né? Que ele tinha cometido suicídio em diversas vidas, falhado diversas vidas, e aí que nessa ele veio desse jeito, porque se ele tivesse vindo com todos os membros, ele cometeria suicídio novamente. Então, que essa tinha sido a opção que ele havia escolhido para que ele conseguisse vencer nessa encarnação. Então, toda deformidade, toda doença, toda moléstia que a gente vem nessa vida, ela tem uma explicação em causas passadas, em vidas passadas. Tem, e nessa deformação do perispírito, né? Exatamente. Porque você não vai curar eles completamente lá do outro lado. Não, vai curar porque você aqui. precisa das experiências carnais para que ela possa realmente fincar esse aprendizado. Sim. Quando E somos esse aprendizado... nós, e é uma coisa que eu gosto de falar muito, somos nós que escolher, eu gosto dessa parte, né? Lembrando que lá no plano reencarnatório, né? A gente chega e fala assim: então, olha, eu quero vir sem braço, eu quero ir sem braço, sem perna. Aí Deus fala, né? Eu gosto de imaginar essa história. Deus fala assim: não, meu filho, tá tudo bem, você só vai sem um braço. Não, porque eu pequei muito, eu errei muito, então é melhor eu ir sem os dois braços, sem as pernas. Deus fala: não, meu filho, tudo bem, você vai só sem o braço. É o medo de cometer de novo. O medo de cometer de novo. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, vai lá, a pessoa reencarna e ela vem só sem os dedos. Ela vem só sem os dedos. E reclama, né? a vida inteira. E aí reclama a vida inteira falando: ai, porque eu nasci sem os dedos. Sendo que a ideia, né, era que ele tinha pedido sem as pernas e sem os braços. Deus diz: vou te mandar só sem o braço. E no fim, Deus sempre faz mais e manda, né, só sem os dedos. Então, a gente tem que lembrar que a gente sempre quer pedir mais. Deus sabe já do nosso interior. Ele manda a gente com bem menos. E aí toda essa enfermidade, todo aquele mal, a gente fala: ai, por quê? Sem pensar do porquê. As oportunidades que deixamos para trás aqui, né? Essas oportunidades, elas precisam ser aproveitadas através exatamente da nossa própria transformação. Se nós não nos transformarmos, nós vamos sofrer severamente, e nós, quando olhamos em volta, achamos que tem alguém que de repente daria para nós apontarmos o dedo, mas não vai ter. Nós temos que apontar o dedo para nós mesmos e falar: eu não fui capaz de reconhecer o que deveria fazer, né? E hoje, né, cada um, é até interessante essa reflexão, cada um olhar para você mesmo e ver realmente
eu estou assim contente, satisfeito com os meus feitos? Eu estou assim contente, satisfeito da forma que realmente eu estou me conduzindo? Porque a forma que eu estou me conduzindo é a forma que eu vou ter que realmente assumir isso depois. Então, nós não podemos nos esquecer que o presente, hoje, que nós recebemos, ele dita o nosso futuro. E está conectado com o passado. E ele dita o nosso futuro, e esse passado, ele precisa ser realmente aproveitado, né? Se for realmente de aprendizado, valeu a pena, né? Se for de arrependimento, né? Aí você está olhando de uma forma que você não vai conseguir aproveitar nem o presente nem o futuro. E não é fácil, né? Tem que falar que não é fácil. Mas é uma possível. coisa que tem que ser dita e falado sobre frustração e fracasso, né? Hoje não deu, amanhã tenta de novo. Amanhã não deu, tenta de novo no outro dia. Ah, mas não deu de novo? Tudo bem. Não é porque você tem uma semana de falhas, um mês de falhas, que você vai ficar com vergonha ou vai falar não vai dar certo, nunca mais, e vai desistir. Não. É um aprendizado. Se não fosse assim, não haveria a reencarnação. Por conta de todas as falhas, não voltamos tantas vezes? Isso. Então, qual o problema, né? De refazer no dia seguinte. De refazer depois de um mês e tentar depois de 2 meses, tentar depois de 3 meses. Enquanto há vida, eu digo, a gente tem que tentar. Uma coisa que é importante é você observar se você está com vontade de buscar. Só de você estar com vontade de buscar, aí o executar talvez é aquilo, né, que você está falando. Não vai ser hoje que eu vou acertar, não vai ser amanhã que eu vou acertar, mas eu vou perseguir esse resultado diuturnamente. Temos que lembrar que o nosso Pai, que está lá em cima olhando tudo, ele vai ver o nosso esforço. Vai falar, meu filho está tentando. Ele ainda não conseguiu cumprir o que ele precisa cumprir, mas ele todo dia está tentando. E isso é válido. Isso é válido. Agora, quando você desiste logo de cara, o fracasso não é premiado jamais. A gente tem que entender isso. Quando você joga a toalha na primeira tentativa, não, isso não é para mim, isso é para... Aí você já desistiu, você foi derrotado ali. Sim. Mas se é como a Débora disse, depois de uma semana, 1 mês, 2 meses, eu vou tentar. Hoje eu não vou ser maledicente. Hoje eu não vou beber, o copo tá ali. Mas eu não tive força suficiente para não beber, fui lá e bebi. Amanhã o copo vai estar lá de novo. E aí você vai de novo olhar para ele e vai ser aquela luta interna. Não vou beber, não vou beber. Vai acontecer de um dia você não beber. Você ficou a terça sem beber. Pode ser que na quarta você bebeu, mas você conseguiu vencer aquele dia. Isso vai contar, o seu esforço. A cada dia mais você vai se tornando mais forte. Vai chegar um momento em que a gente vai conseguir executar tudo que a gente precisa. A gente vai aprender a amar, a perdoar, a respeitar o nosso próximo, a se perdoar principalmente. Porque quando a gente não aprende a se perdoar, a gente não consegue andar para frente. Você vai estar sempre preso nos erros que você cometeu, se achando um grãozinho de areia. E a gente tem que se perdoar, falar, pai, eu errei, eu fiz isso, reconheço meus erros. A partir de hoje eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me burilar, quero mostrar que eu tenho, né, algo a mais a oferecer. E aí você vai trabalhar em cima disso. Não se apoiar nos erros, né? Burilar. Eu adoro essa palavra, burilar. E eu acho que, tipo, uma coisa que, se tivesse uma palavra que descreveria as reencarnações, talvez seria perdão.
Aí eu sinto falta agora daquela prece que a gente faz do perdão, do eu perdoo. Eu perdoo. Do eu perdoo, né? Se eu tivesse, né? Que é muito comprido, é difícil de achar. Mas eu achei isso, que se tivesse uma palavra para descrever o sentido da reencarnação, seria perdão. É isso aí. Então vamos indo aí para os finalmente, né? Foi muito bom aí todas essas reflexões, todas essas palavras. Eu tenho certeza que deve ter aí tocado o coração de muita gente. Os nossos amigos aí que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, eles podem ter certeza, só de você estar aqui com a gente, você tem o interesse, você já se despertou. Não se preocupe, nós estamos a caminho. Continua buscando, continua fazendo, mesmo que você ache que não é realmente desse jeito, mas vai fazendo que você vai achar o jeito. Não se preocupe, porque o mais importante você já tem, você já está aqui, ó, junto conosco, que estamos buscando algo maior, que é Deus, que é se aproximar dessa perfeição divina, né? Seguindo o exemplo e modelo do Filho que foi mandado para que realmente ele exemplificasse para nós. Então estamos todos juntos, sinta-se assim acolhido, sinta-se abraçado, sinta-se assim, acima de tudo, respeitado, porque você é um ser individual que veio aqui para viver a sua história. Mas busque apoio, busque ajuda, e nós estamos aqui para isso. E todos nós aqui vamos aproveitar agora, né? Nós vamos encerrar aqui e vamos pedir assim para Débora fazer a nossa oração de encerramento, né? Uma breve oração para a gente ir entregando aí a leitura desse dia de hoje maravilhoso. Então vamos aqui hoje, vamos refletir por uns momentos e que hoje, nesse momento, a gente possa pensar em todas aquelas pessoas que temos alguma pendência, algum tipo de remorso, algum tipo de briga, aquela pessoa que nos magoou, que muitas vezes nos deixou, às vezes, em pedaços, que nos levou a muita tristeza. Vamos pensar em toda a lição que tivemos essa noite, pensando no perdão. E esse perdão para nós mesmos, acima de tudo, e para o outro. Então, com todo o amor do mundo, pedimos perdão a todos aqueles que possamos ter ofendidos. E da melhor forma, oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair-nos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E já que falamos aqui tanto de mães, né? Vamos encerrar hoje. Assim, né? Uma homenagem, né? Aconteceu para os nossos irmãos que não sabem, né? Aconteceu. A mãe do nosso amigo Saulo,
ela passou para a pátria espiritual e foi essa semana. Então, nós vamos aproveitar aqui e colocar assim em evidência o nome dela, para que a energia que nós estamos aqui, que chegue até ela e que ela possa assim colher os bons frutos no caminho onde ela está agora, nesse momento. Pode dizer o nome dela, Saulo, por favor? Margarida de Oliveira Dias, uma mãe maravilhosa que eu sou a pessoa que sou hoje por tudo que ela me ensinou, pelo amor que ela me deu. E eu sou grato a Deus pela essa passagem dela na minha vida. Os momentos em que eu pude estar junto a ela. Sei que, se for permissão de Deus, quando eu voltar para o mundo espiritual, reencontrarei ela de novo. Com certeza. E ela, né, com certeza está muito bem amparada, porque todos os nossos irmãos, eles são amparados, eles têm toda uma equipe que pode assim ajustar ali tudo aquilo que ele precisa para que ele possa ser assim atendido. Então, nós acreditamos nisso e agradecemos a Deus por esse momento, e que ela realmente possa assim entender dessa forma, para que as coisas possam ser facilitadas, que as coisas possam ser assim, se discorrer na santa paz, né? E que exatamente em algum outro momento, né? Por isso que é importante a reencarnação, né? Porque ela veio, passou pelo que precisava passar, né? Trouxe aí filhos ao mundo, fez, né? Talvez, né? Como ela era mãe, nós estamos falando dessa reencarnação sacrificial, né? Fez assim o sacrifício que precisava para reparar assim o que precisava ser reparado, e agora cumpriu assim a sua missão. Nós agradecemos a Deus por esse momento, por essa hora, pela vida dela, que ela realmente vive, porque o Espírito, ele é eterno e nós sabemos disso. Vamos fazer assim um Pai Nosso, agradecer a oportunidade de estarmos aqui orando e falando por ela e desejando tudo assim de melhor para o caminho dela dentro da eternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sua santa vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrar-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Que as nossas preces, nós temos certeza que chega até ela. Obrigado a todos pela oportunidade. Como o Marcos disse, eu tenho certeza que minha mãe está bem amparada. Que Jesus possa estar junto a ela, pois Ele está junto a nós aqui. E que essa aula de hoje possa ajudar vocês, que possa iluminar a vida de vocês, que vocês possam colocar um pouquinho desse aprendizado na jornada e que o caminho se torne mais leve. Obrigado. É isso aí, obrigado a todos. Nós agradecemos aos estúdios Shifts, que realmente nos cede aqui o espaço, e nós estamos assim felizes por podermos transbordar com todos os nossos irmãos aí. Então vamos agradecendo. Muito obrigado, Débora, pela sua presença, por tudo que você fez aqui hoje. Obrigado, Saulo. Eu que agradeço. Convidando todos a nos conhecerem no Centro Espírita Cristão, aqui de Carapicuíba. Nós temos palestras, passes, o tratamento e psicografia. É isso aí, agradecemos a todos. E toda quarta-feira nós estamos juntos aqui às 19h30. Acione o sininho e dá seu like. Muito obrigado, uma excelente semana. Tchau.